O assunto de hoje é alquimia. A alquimia é uma forma de conhecimento muito antiga e muito ampla. Hoje em dia, a ideia que temos de alquimia é muitas vezes baseada em mitos e preconceitos que vieram desde a antiguidade até nós. A palavra alquimia indica uma ciência mística, conhecida como alquimia da Idade Antiga ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmissão de um elemento em outro. A crença mais difundida é a de que os alquimistas buscam encontrar na pedra filosofal a mística substância, o poder de transformar tudo em ouro e mais ainda de proporcionar a quem encontrar a vida eterna e a cura de todos os males. Não podemos considerar a alquimia somente como uma ciência ou uma pré-ciência e nem comparar diretamente seus resultados com a ciência moderna. A alquimia é outra forma de conhecimento, a partir de outra maneira de estar no mundo. Mas não podemos negar que a herança deixada pela alquimia medieval é muito valiosa e que boa parte da química moderna se baseou nos resultados práticos do trabalho desses alquimistas. Mas a alquimia não desapareceu. Pelo contrário, ela ainda está presente no dia a dia do homem contemporâneo, de várias formas. A origem da alquimia se perde no tempo, sendo mais antiga do que a história da humanidade. Seu verdadeiro início é desconhecido e envolto em obscuridade e mistério. Assim, seu surgimento confunde-se com a origem e evolução do homem sobre a Terra. Desde os primórdios da humanidade, nós desenvolvemos várias formas de observar a natureza e coletar materiais úteis para fabricar metais, tecidos, corantes, perfumes, remédios. Mas a relação do homem com a natureza antes da modernidade era muito diferente da nossa. A natureza não era pensada, mas vivida como um grande organismo vivo. O homem e as coisas eram partes do mesmo todo, sempre em transformação. Essas transformações contínuas nas coisas, no ambiente, no corpo e no espírito sempre impressionaram o homem. Por isso, o homem procurou desde sempre investigar esses fenômenos através do conhecimento espiritual e de experiências com a matéria. É dessa tentativa de formar um conhecimento sobre a natureza que nasce a alquimia. Na prática da alquimia, podemos destacar 3 objetivos elementares. O primeiro é produzir a chamada pedra filosofal, uma substância obtida a partir de matéria-prima rudimentar. Através da pedra filosofal, seria possível atingir os outros objetivos, que seriam a transmutação da matéria, quer dizer, transformar metais inferiores em ouro e produzir o elixir da longa vida, uma espécie de medicamento que tornaria a pessoa imune a todas as doenças. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica, capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca
era na base de tentativa e erro e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os dois objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Os alquimistas eram os químicos da antiguidade. Foram aqueles que abriram caminho para a ciência que hoje é conhecida como química. Eles ficavam muito tempo no laboratório e com isso cresceram mentalmente. Ao longo de toda a história, os alquimistas foram perseguidos por conta do misticismo que sua prática envolve. Alguns usavam fórmulas e recitações para invocar divindades favoráveis às suas experiências. Por isso, durante a Idade Média, muitos eram acusados de pacto com o demônio, presos, excomungados e até mortos pela Inquisição da Igreja Católica. Diz a lenda que o cheiro de enxofre foi associado ao diabo por causa das experiências que muitos alquimistas da época realizavam com esse elemento químico. Os alquimistas eram vistos por pessoas de hábitos estranhos, por exemplo, passar horas e horas contemplando a planta. Mas a simples observação da natureza parece ter feito perceber o que é física quântica. Tudo no universo está interligado. Os principais alquimistas são Nicholas Flamel, Nostradamus, Paracelso, Roger Bacon e Isaac Newton. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construído hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Um alquimista muito importante foi o médico suíço Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mais conhecido como Paracelso, que viveu entre os séculos XV e XVI. Ele acreditava que a finalidade da alquimia era produzir essências que pudessem ajudar na cura das doenças. Considerando que o alquimista tinha a capacidade de separar as coisas puras das coisas impuras, Paracelso pensava que muitos processos do corpo humano eram alquímicos, como a digestão de alimentos, por exemplo, onde o corpo separa o que é nutritivo do que deve ser expelido. Muitos dos procedimentos de Paracelso eram desconhecidos pelos médicos da época e, por isso mesmo, muito contestados. Um desses procedimentos era a exigência de limpeza absoluta durante tratamentos e operações. Os médicos medievais entendiam essa exigência como um ritual místico e sem valor científico.
Nessa época ainda não se falava em asepsia, mas a verdade é que a limpeza diminuía a incidência de infecções e Paracelso sabia que, de algum modo, uma coisa estava ligada à outra. Paracelso também afirmava que o papel da medicina era apenas favorecer a ação do arqueus, que é a energia criadora que atua nos organismos.